ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tem dito com alguma frequência que o Brasil hoje tem um inimigo, a Covid-19. A pandemia que cruza o país de ponta a ponta ameaça não só os grandes centros urbanos. Ela migra para áreas mais remotas, onde estão, por exemplo, comunidades indígenas. São essas comunidades o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Vão participar a antropóloga Vânia Fialho, professora da UPE e da UFPE, e a enfermeira Ana Paula Gomes, responsável técnica pela vigilância em saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco. Neste primeiro bloco do programa, eu converso com a antropóloga Ana Fialho. Vânia Fialho. Vânia, boa noite. Muito obrigada pela sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para você, Vânia, para fazer uma radiografia rápida da população indígena no Brasil. Quantas são essas pessoas? Como estão distribuídas? A extensão desses territórios? Enfim, a gente faz a radiografia e aí a gente começa a conversar em cima dos perigos ou não desses povos em relação à pandemia do novo coronavírus. Boa noite, obrigada, Estela. Boa noite também para quem está nos assistindo. Eu acho muito pertinente começar por esses elementos que você chama atenção. Até porque, para a gente poder falar dessa situação atual em relação aos povos indígenas, é preciso a gente ter a ideia de que nós temos uma variedade muito grande, né, de povos, de situações, de contextos. Mas, assim, em linhas gerais, a partir do censo que nós temos de 2010, né, especificamente para a população indígena, nós temos no Brasil uma população que ela é de 890, quase 900 mil pessoas, tá? Desse geral aí, nós temos 36% que estão habitando áreas urbanas, e o restante, né, que dá em torno de 572.083 pessoas em áreas rurais, tá? Então, para a gente poder falar dessa questão da pandemia, é importante a gente ter essa ideia para poder saber, inclusive, poder abordar essa questão do distanciamento, né? Então, nós temos situações em que povos indígenas estão realmente vivendo muito distantes e que têm dificuldades de acesso, inclusive à questão da atenção à saúde, que tem pouco contato. Nós temos povos indígenas que são considerados, que são chamados de povos livres ou povos isolados, né? E outros que têm uma história de contato muito já antiga, tá? Então, são em torno de 225 povos, né, que nós temos aí nesse total. Bom, Vânia, a gente tem casos confirmados já de Covid-19 nessas populações. Inclusive, hoje saiu a confirmação de um novo caso, é um jovem de 15 anos, Yanomami. Eu queria que você me dissesse quantos casos são, se há óbitos entre esses casos já confirmados e, neste momento, qual a vulnerabilidade dessas populações. Ok. Então, a gente teve o primeiro caso que foi anunciado, né, de contágio, foi de uma jovem em Cocama, no Amazonas, mas posteriormente a esse primeiro caso, existem boletins que a Secretaria Especial de Saúde Indígena está emitindo, e a partir do último boletim que saiu no dia de ontem, né, nós temos 21 casos suspeitos, né, 5 confirmados e
a partir desse boletim não tinha sido registrado ainda nenhum óbito. No entanto, no dia de hoje, já tivemos outras notícias. Nós temos o caso de um indígena no Amazonas, de 55 anos, né, que teria ido a óbito, e também uma senhora de 87 anos em Alto Rio do Chão, no Pará, da etnia Borari, né? Então, a gente tem o primeiro da etnia Mura e essa outra senhora. E também o caso, né, que nós tivemos hoje de um jovem, que você já comentou, de um jovem Yanomami, que está em estado grave, né? Então, a gente tem esse quadro atual. Mas é muito importante colocar que, às vezes, alguns indígenas, eles percorrem determinadas áreas, como foi o caso, inclusive, dessa senhora, sem que tenha sido registrado inicialmente que ela era uma senhora indígena. Então, às vezes, os dados demoram a chegar, né? Qual é o risco que essas comunidades aldeadas, e principalmente ali na região norte, ali dentro do Amazonas, que risco essas populações estão correndo? Então, como você falou, né? O Amazonas está com um número, né, alarmante, onde a gente tem uma população, né, grande, e você chama a atenção de um aspecto que é importante a gente falar em relação a como estão vulneráveis essas populações, que a gente poderia dizer que essa questão do Covid-19 traz para as populações indígenas uma duplicação do estado de calamidade, né? Então, nós temos uma situação de vulnerabilidade histórica em relação à saúde, em relação à alimentação, em relação à demarcação e à morosidade no processo de demarcação de terras indígenas, e temos agora uma população que, além disso, né, o risco se desdobra com as condições e com a possibilidade dessa chegada lá. Além disso, tem uma outra situação que, no caso específico, né, de Roraima, de Yanomami, é exemplar para a gente, porque o que tem se colocado é que essa contaminação teria se dado a partir da presença de garimpeiros, né? Então, eu estou colocando isso para colocar que seja, né, em Roraima, seja em outros estados na região norte, a gente tem algumas situações que elas são críticas porque são povos indígenas que têm pouco ou nenhum contato, né, com os não indígenas. E a gente tem algumas frentes, inclusive hoje, missionárias, né, algumas missões evangélicas que estão fazendo ingerência, que estão querendo, nesse momento ainda, contactar. A gente, semana passada, retrasada, nós estávamos recebendo algumas denúncias de missionários que estavam insistindo em fazer contato com povos que são considerados livres. Então, você imagina. Vânia, mas tem uma portaria do governo federal proibindo acesso a essas comunidades isoladas ou que tenham tido contato com a população não indígena muito recentemente. Essa portaria não está sendo respeitada, é isso? Então, veja só, tem uma publicação, né, de um plano de contingência específico para os povos indígenas, mas mesmo antes dessa situação que nós estamos vivendo agora, existe um tratamento especial para povos indígenas que estão nesse contexto, né, de isolamento ou quase isolamento. O problema é que nós temos um órgão indigenista, que é o órgão responsável, inclusive, pela manutenção, pela observação dessas questões todas, que está completamente acabado, né? Que foi totalmente desmontado. Então, não adianta a gente ter normas quando a gente não tem uma estrutura de técnicos, de funcionários, né, que possam dar conta dessa questão. O que a gente vê na atualidade são as próprias organizações indígenas que estão se mobilizando para poder, então, bloquear o acesso de não indígenas nas terras indígenas. É isso que nós estamos vendo. A pergunta apocalíptica que eu fiquei aqui relutando em fazer ou não é a seguinte: corremos o risco de ter um genocídio ali naquela região amazônica por conta do novo coronavírus? Veja, bem, nós temos, né, assim, né, essas populações, elas já vêm sendo alvo de uma série de
doenças que historicamente, né, vem se instalando a partir desse contato e que muito tem a ver exatamente com essas infecções respiratórias, e essa é mais uma. Sim, nós podemos ter, né, com o grau de vulnerabilidade dessas populações, isso nós estamos diante de uma possibilidade, sim. E tem um outro fator agravante, é que nós sabemos que não atinge só a população idosa, né, mas é a população que está mais vulnerável ainda. E são essas as pessoas que são nos povos indígenas, são aqueles que guardam, né, os seus conhecimentos, que são reconhecidos como lideranças importantes, como lideranças espirituais, com aquelas pessoas que vão, inclusive, garantir, né, a continuidade dos conhecimentos ancestrais. E essa população, então, a gente tem uma possibilidade de um genocídio, exatamente com essa possibilidade, né, de se dizimar dessa maneira a população indígena, de atingir de uma forma tão grave, e de um etnocídio, no sentido que tem, com isso daí, pode morrer também todo um conjunto de saberes de determinados povos, né? Então, nós temos violências de vários tipos. Como é que funciona a estrutura de atenção à saúde dos povos indígenas? Como é que ela funciona normalmente e que cuidados específicos foram imprimidos agora nessa situação de pandemia? Olha, a atenção à saúde indígena, ela se dá a partir da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é uma secretaria, né, própria para lidar, né, que faz parte do sistema único também, um braço, vamos dizer assim, e tem vários distritos sanitários especiais indígenas que são organizados a partir de uma lógica administrativa, não do ponto de vista político, como nós estamos acostumados a ver estados e municípios, mas tem a ver com a relação entre os grupos étnicos, entre, né, os grupos indígenas, os povos, as suas relações culturais. Coincidentemente, no estado de Pernambuco, nós temos um Distrito Sanitário Especial Indígena que coincide com o estado de Pernambuco, né, politicamente, como está definido. E nós temos os distritos sanitários, nós temos os polos que ficam nas terras indígenas, né, que dão atenção, estão ligados a essa atenção básica, e os casos de média e complexidade também mais, né, de alta complexidade, são encaminhados aos hospitais, às unidades de saúde, que são regionais, né, e às vezes com alta complexidade, por exemplo, para Recife, né, Caruaru, Petrolina, casos mais graves. Só que o que acontece? Sim, entre o polo, né, das unidades que estão lá na ponta, e até esse hospital, né, nós temos uma rede que é formada por profissionais de saúde e também por indígenas, também por profissionais de saúde indígena, que também são agentes de saúde indígena, que fazem essa mediação. O que nós temos na atualidade, e isso é importante se colocar, por exemplo, hoje nós tivemos também a notícia de que esses distritos sanitários indígenas, que também têm neles antropólogos e antropólogas que dão exatamente esse tratamento diferenciado, procuram os caminhos de mediação entre a biomedicina e a medicina tradicional indígena, eles estão sendo demitidos. Então, a gente tem uma rede, né, que deveria, que ela, do ponto de vista da estrutura, ela poderia funcionar muito bem. Mas com o esfacelamento dessa própria estrutura, nós temos, então, agora um problema grave, né, que é de atenção a essa saúde. Essas medidas que estão agora colocadas são medidas que tentam monitorar não só os possíveis casos, como também os encaminhamentos, né, deles, mas é preciso também dizer que o Ministério Público ele tem atuado no sentido de fazer com que nas regiões, nos municípios, as pessoas possam cobrar desses gestores algumas questões que são primordiais. Vamos dizer assim, que elas são tão importantes, né, quanto, por exemplo, você encaminhar um indivíduo que possa estar contaminado. Mas, por exemplo, garantir o acesso à água. Essa é uma questão que está posta como necessária nesse momento, né? Garantir o acesso à água, garantir o acesso a determinadas questões que, sem elas, você não tem como simplesmente monitorar. Não adianta monitoramento se não tem as condições.
Vânia, eu tenho 30 segundos para fechar esse bloco e vou te pedir, então, aí numa escala de 0 a 10, qual é a sua expectativa em relação ao não atendimento das necessidades dos povos indígenas neste momento por conta da pandemia do novo coronavírus? Qual é o grau de vulnerabilidade que você acha que essas populações vão enfrentar? Mensurar é muito difícil, mas eu diria que a gente pode contar com uma coisa nesse momento que pode minimizar essa vulnerabilidade, que é a ação das organizações indígenas. Eu coloco isso porque nós temos uma série de iniciativas dos próprios índios, através de rádios comunitárias, através de ações que estão tentando minimizar esse grau de vulnerabilidade, né? Mas eu diria que nós temos um caso, como eu disse, né? Nós temos a duplicação dessa vulnerabilidade. Então, é preciso que essa questão do coronavírus não seja colocada como isolada das outras questões históricas que já estão atingindo, né? E deixando as populações indígenas mais vulneráveis. Vânia, muito obrigada. Mais uma vez, boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar sobre Muito obrigada. Os indígenas deste imenso país. O Opinião Pernambuco faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, eu vou conversar com a enfermeira Ana Paula Gomes, responsável técnica pela vigilância em saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco. Até já. Estamos de volta para falar sobre as comunidades indígenas de Pernambuco e o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Este é o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco de hoje e eu converso com a enfermeira Ana Paula Gomes, responsável técnica pela vigilância em saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco. Ana Paula, boa noite e muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para a gente começar, quantos grupos indígenas mapeados em Pernambuco e distribuídos por que regiões do estado? Boa noite a todos. O Distrito de Pernambuco, ele hoje trabalha com 15 etnias indígenas e estão distribuídos principalmente no sertão, né, do nosso estado, tendo apenas uma comunidade no agreste, que é o povo Chucuru. Os demais são todos localizados no sertão do estado, cerca de 12 municípios. Essas comunidades, de um modo geral, têm como característica estarem perto de cidades. Não são comunidades que vivem remotamente, não é isso? Isso, exatamente. Nós não temos uma realidade como, por exemplo, os povos do norte, centro-oeste, que são populações mais isoladas, né? Nossas etnias indígenas, como foram as primeiras a sofrerem realmente o impacto colonial do país, então elas já crescem hoje junto com as cidades. Né? Então, assim, não existem hoje isolados. Considerando esse quadro de pandemia que o mundo vive hoje, o Brasil e Pernambuco também, alguma comunidade lhe parece mais vulnerável do que outras, considerando aí a totalidade das comunidades indígenas de Pernambuco? Sim, o distrito hoje ele tem uma preocupação maior com a comunidade Funiô, no município de Águas Belas, do sertão de Pernambuco, porque ela é praticamente um bairro da cidade de Águas Belas. Então, ela não tem um acesso que possa ser totalmente fechado entre aldeia e município. Então, eles circulam muito fácil por ali. Alguma parceria com as prefeituras para que esse suporte às comunidades indígenas seja
mais efetivo e possa dar bons resultados? Sim, nossas parcerias com os municípios é total. Por exemplo, nós temos indígenas que estudam fora, né? Universitários que estudam fora, indígenas que trabalham fora. E a recomendação é que as pessoas que venham de fora, assintomáticas, não entrem nas aldeias pelo menos por 7 dias. Se voltarem sintomáticas, não entrem nas aldeias por 14 dias. O fato de Pernambuco ter comunidades indígenas que vivem já há muitos anos perto das cidades, o fato de serem já miscigenados, isso deixa essas comunidades de alguma forma mais protegidas por terem mais anticorpos do que os índios que vivem isolados ou que têm pouco contato com a população não indígena? Sim. Essa mistura, né, esse caldeirão já cultural que eles já vivenciam há bastante tempo, que é bem diferente dos indígenas do norte, as populações de recente contato, né? Por exemplo, a gente está prevendo que o vírus alguma hora vai chegar realmente nas comunidades indígenas, porém o impacto realmente será menor que populações do norte do país, por exemplo, que realmente têm uma imunidade diferenciada, que realmente não tem tanto contato com os outras comunidades. Imaginando aí, como você falou, que em algum momento a Covid-19 vai chegar às comunidades indígenas de Pernambuco, qual é a estrutura hospitalar, médica, que eles têm à disposição? O DICEI Pernambuco tem a responsabilidade sanitária com a atenção primária, né? Então, a gente provê esse atendimento da atenção primária dentro das comunidades. A partir do momento que esse indígena precisa de um atendimento de alta e média complexidade, ele cai na rede SUS normal, como qualquer um não indígena, no caso. Então, o nosso plano de contingência, ele é construído em conjunto com os municípios, porque esses indígenas vão também precisar desses equipamentos de saúde dos municípios e das regionais de saúde. Pernambuco está numa curva ascendente. Os números de casos confirmados aumentam, o número de mortes também vem aumentando. Com que expectativa vocês que trabalham diretamente com essas comunidades, vocês estão vendo aí essa situação? Que mapeamento vocês fazem? Você, por exemplo, disse que sim, que em algum momento a Covid-19 vai chegar, mas vocês têm aí uma previsão de tempo, enxergando uma estrutura especial de atendimento montada já ou já discutida para isso? A estrutura especial a gente não tem montada, né? Porque vai depender também dos municípios. Então, o DICEI não tem uma estrutura própria com relação à média e alta complexidade. A gente vai usar os mesmos equipamentos do município e regional de saúde. Porém, na nossa casa de acolhimento de indígenas, no município de Camaragibe, a gente vai montar algumas tendas da Defesa Civil, aquelas tendas grandes, para a gente poder adaptar algum isolamento para os indígenas que vêm fazer tratamento na capital. Porém, essa demanda diminuiu muito. A nossa CASAI, a nossa casa de apoio, ela chega a receber 30, 40 indígenas. Hoje ela só está com 2 indígenas e seus acompanhantes. Porque também a rede estadual diminuiu muito a questão das cirurgias eletivas, dos tratamentos de imediata complexidade. Só está realmente vindo aqueles casos como tratamento para câncer, aqueles realmente que não podem ser adiados. As comunidades estão bem organizadas? Elas têm um esquema próprio de proteção ou estão 100% dependentes de uma proteção institucional, de uma orientação institucional? Dentro das comunidades, as lideranças locais, que a gente chama, né, que são os detentores de saber tradicionais, os pajés, as parteiras, que
lidam muito com a questão do medo mesmo, né? Dentro das comunidades dos indígenas, eles estão realmente se resguardando mais, né? A questão também dos rituais, eles estão fazendo mais dentro das suas próprias casas, evitando as aglomerações, né? Então, eles estão também fechando algumas entradas de algumas aldeias, quando é possível, porque nós temos algumas aldeias de difícil acesso, então isso é mais factível de fazer, diferente das urbanas, né? Mas eles estão muito organizados internamente com relação às lideranças para esses cuidados com a Covid-19. Que comunidades, que grupos já fecharam o acesso ao seu território, às suas aldeias? Nós temos algumas aldeias em Chucuru, no município de Pesqueira, né, que tem algumas aldeias que fecharam seus territórios. Algumas aldeias também na etnia Aticum, em Carnalbeira da Penha, perto ali de Salgueiro e Serra Talhada. Né, e algumas também em Bimirim, no município de Bimirim, que é a etnia Cambiuá. Pelo que você fala, a situação dos indígenas de Pernambuco é uma situação hoje que está sendo devidamente acompanhada, cuidada. É uma situação diferenciada dentro de um quadro brasileiro, ou você acha que as comunidades indígenas do centro-oeste, do norte do país, do sudeste, elas têm essa mesma malha de proteção que, pelo que você fala, é uma malha de proteção que atende às necessidades desses povos? Alguns locais mais difíceis de lidar. Por exemplo, nós temos distritos no estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos que estão mais, a curva mais ascendente no país, né? Então, realmente a gente se preocupa mais, porém, eles também estão mais reclusos nas suas comunidades. O distrito do Ceará também é outro que se preocupa muito, porque também está tendo muito ascendente no Ceará, mas as orientações também estão sendo passadas dessa forma. Eles estão mais reclusos dentro das cidades e seguindo. Ana Paula, para a gente terminar, me diga se as comunidades indígenas aqui de Pernambuco já receberam a vacina contra a gripe e outras infecções respiratórias ou não, se essa comunidade ainda não está vacinada este ano. Esse ano, como foi antecipado o calendário vacinal da influenza, os nossos povos indígenas só foram vacinados aqueles idosos, né? A primeira etapa da campanha foi justamente para os idosos e para os profissionais de saúde. Os demais vão aguardar as próximas etapas da vacina. Mas como são os idosos do grupo de risco maior, né, do Covid, esses já receberam a vacina. Ana Paula, muito obrigada, boa noite para você e até uma próxima oportunidade. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.